Olá, seja bem-vinda e bem-vindo. Como é bom estar com você. Eu sou Ismael Nascimento e a partir de agora você acompanha comigo os principais destaques do Brasil e do mundo aqui no Redação Hit Tarde. E começo falando de notícia internacional. Os 27 líderes da União Europeia concordaram em conceder à Ucrânia um empréstimo sem juros de 90 bilhões de euros, o equivalente a 582 bilhões de reais. Após quase 4 anos de conflito, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o fim do conflito não depende dele e nem se considera responsável pelas mortes. O acordo foi alcançado após mais de um dia de negociações em uma cúpula em Bruxelas e garante o financiamento de Kiev para o período de 2026 e 2027. Com o governo da Ucrânia à beira da falência, o Fundo Monetário Internacional estima que o país vai precisar de 137 bilhões de euros nos próximos 2 anos. O empréstimo de 90 bilhões de euros é financiado pelo orçamento do bloco, sem recorrer, por enquanto, aos ativos russos congelados. A decisão, no entanto, não contou com o apoio de todas as nações do bloco. Hungria, Eslováquia e República Tcheca se negaram a apoiar o empréstimo à Ucrânia. Mas, após receberem garantias de proteção, concordaram em não se opor à iniciativa. Essa ajuda cobre 2/3 das necessidades totais do país, depois do fim da assistência financeira dos Estados Unidos. Segundo o chanceler alemão Friedrich Merz, o financiamento é crucial para garantir a sobrevivência da Ucrânia, mas também um sinal claro a Moscou. O premier disse que os 210 bilhões de euros de ativos congelados vão permanecer bloqueados até que a Rússia pague as reparações de guerra à Ucrânia. Algo que, segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, custaria mais de 600 bilhões de euros. Mas o conflito é uma das principais preocupações dos cidadãos russos. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, negou que seu país tenha iniciado o conflito com a Ucrânia e que, por isso, não se responsabiliza pela perda de vidas. O líder russo afirmou que a guerra começou após o golpe de Estado na Ucrânia em 2014 e depois de operações militares de Kiev lançadas pelos cidadãos no sudeste do país. Além de não se responsabilizar, Putin reiterou que o fim do conflito depende de Kiev e de seus aliados ocidentais, principalmente de países europeus. O líder russo ainda celebrou os recentes avanços em território ucraniano. O Tribunal de Contas da União decidiu que o Banco Central explique os motivos que levaram à liquidação do Banco Master. Em despacho, o Tribunal de Contas da União apontou indícios de que o Banco Central pode ter demorado a buscar alternativas de mercado e, ao mesmo tempo, agido com rapidez excessiva ao decidir pela liquidação, sem optar por soluções menos custosas para o sistema financeiro. Entre os pontos levantados está a existência de uma proposta de compra do banco com aporte bilionário formalizado um dia antes do anúncio da liquidação, além de negociações que se estenderam por meses dentro do próprio Banco Central. O tribunal também menciona possíveis divergências internas entre áreas técnicas da autoridade monetária e questiona se houve falhas na fiscalização do banco ao longo do processo. O ministro Jonathan de Jesus argumentou que o Banco Central teria demorado a analisar alternativas de reorganização societária. O ministro cita especificamente que meses antes da liquidação houve uma proposta de aquisição do Master pelo grupo Fictor, no valor de 3 bilhões de reais. A investigação foi aberta após representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que aponta sinais de omissão e reação tardia do Banco Central diante do agravamento da situação financeira da instituição. Agora, o Banco Central terá de apresentar os fundamentos técnicos e jurídicos e esclarecer se foram analisadas alternativas à liquidação. O processo corre sob sigilo e, após fazer análise das explicações, o Tribunal de Contas da União poderá decidir pela realização de inspeções nos documentos do Banco Central sobre a liquidação do Banco Master.
O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, destacou na sexta-feira o compromisso institucional da Corte com a democracia e a separação entre os poderes, uma postura que deverá ser intensificada no ano que vem. Durante a sessão de encerramento do ano judiciário de 2025, o ministro Edson Fachin reforçou o compromisso de sua gestão com temas como segurança jurídica e respeito à pluralidade, falando sobre assuntos relevantes que serão analisados pela Corte em 2026. Um deles é sobre um regramento para disciplinar a conduta dos colegas. No entanto, os ministros do Supremo defendem que o projeto de um código de ética seja adiado para outro momento, mas o presidente avisou que não desistirá da ideia. Não poderia, nessa direção, deixar de fazer referência à proposta ainda em gestação de um conjunto de diretrizes éticas para a magistratura, considerando o corpo expressivo que vem espontaneamente tomando o tema no debate público. Dirijo-me à eminente ministra e aos eminentes ministros e também à sociedade brasileira para dizer que o diálogo será o compasso desse debate. O país precisa de paz e o judiciário tem o dever de semear paz. O tema divide opiniões dentro do tribunal. Hoje, Fachin tem poucos aliados em torno da proposta. O presidente da Corte encerrou o discurso falando das investidas realizadas pelo governo dos Estados Unidos ao longo do ano contra o ministro Alexandre de Moraes, no qual as sanções acabaram sendo revogadas depois do julgamento dos réus acusados de tentativa de golpe de Estado. E que esta Corte jamais se dobre a ameaças, venha de onde vier, registrando, portanto, ao final deste ano, o levantamento da injusta e inadmissível aplicação da Lei Magnífica à Sua Excelência, ministro Alexandre de Moraes e seus familiares. Dito isso, e concluindo esse pronunciamento singelo da presidência, desejo a todas e a todos um Feliz Natal e um ano de 2026 fraterno, produtivo e comprometido com a Constituição da República. O Ministério da Saúde alertou para a importância da vacinação contra a gripe. Em muitos casos, o imunizante é importante para evitar casos mais graves da doença, incluindo a gripe K. Os detalhes com o Anderson Nascimento. O Ministério da Saúde confirmou a identificação de 4 casos de infecção por um novo subtipo do vírus influenza, conhecido como gripe K, em território brasileiro. Um dos registros ocorreu no Pará e está relacionado a uma viagem internacional, enquanto outros 3 foram detectados no Mato Grosso do Sul e ainda passam por apuração para definir a origem do contágio. A amostra analisada no norte do país foi estudada pelo Instituto Oswaldo Cruz. Segundo o órgão, o caso paraense foi registrado no fim de novembro e envolveu uma mulher adulta de nacionalidade estrangeira que apresentou sintomas compatíveis com a infecção pelo novo subtipo. Até o momento, as autoridades de saúde informam que não há indícios de que a gripe K provoque quadros mais graves do que os causados pelos vírus influenza já conhecidos. Países onde a nova cepa circula não relataram alterações relevantes na gravidade clínica da doença, nem o surgimento de sintomas diferentes dos já observados em casos de gripe comum. Diante da circulação internacional do novo subtipo, o Ministério da Saúde anunciou o reforço das ações de vigilância epidemiológica. As medidas incluem monitoramento contínuo de síndromes gripais e respiratórias graves, investigação rápida de casos atípicos e fortalecimento da prevenção com ampliação do acesso a vacinas e medicamentos antivirais, especialmente para os grupos mais vulneráveis. O Brasil recebeu a certificação da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, que reconhece a eliminação da transmissão vertical do HIV. Isso significa que o vírus não é mais passado da mãe para o bebê. A entrega do certificado foi feita ao presidente Lula e ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Com isso, Brasil se consolida como o único país de dimensão continental a alcançar esse marco. Para obter a certificação, o país manteve a taxa de transmissão vertical abaixo de 2% e a incidência da infecção em crianças inferior, a 0,5 caso por 1.000 nascidos vivos, cumprindo os critérios estabelecidos pela OMS.
O Brasil também alcançou mais de 95% de cobertura em pré-natal, testagem para HIV e oferta de tratamento às gestantes que vivem com o vírus. De acordo com o Ministério da Saúde, esses indicadores demonstram que o país interrompeu de forma sustentada a infecção de bebês durante a gestação, o parto ou a amamentação. O processo de certificação começou em junho de 2025, com o envio de um relatório técnico à UPAS e OMS. No documento, o Brasil apresentou avanços consistentes na redução da transmissão vertical do HIV e no fortalecimento da resposta materno-infantil à epidemia. Além do reconhecimento internacional, os dados mais recentes mostram queda no número de mortes por AIDS. Entre 2023 e 2024, os óbitos diminuíram 13%, passando de mais de 10 mil para 9.100 casos, a menor taxa em mais de 3 décadas. A redução é atribuída à ampliação da testagem, ao início precoce do tratamento antirretroviral e às estratégias de prevenção. O número de pessoas com mais de 90 anos dobrou em todo o mundo na última década. Mas tão importante quanto o tempo é a qualidade de vida. Os detalhes com a Camille Alves. Na última década, o número de nonagenários, ou seja, pessoas com 90 anos ou mais, dobrou no mundo. Um fenômeno que também aconteceu aqui no Brasil, onde esse grupo representa 0,4% da população. E a previsão é que cheguem a 5 milhões de pessoas até 2060. E dentro desse grupo, existem os chamados superidosos. São indivíduos que apresentam desempenho intelectual igual ou superior ao das pessoas de 50 e 60 anos, em testes de memórias, autoconhecimento, raciocínio lógico e também bom desempenho físico. Mas para chegar a esse patamar, tão importante quanto o tempo é a qualidade de vida. Um estudo feito durante 30 anos pelas faculdades de medicina da Universidade de Boston e Harvard, com 71 mil pessoas, mostrou que os otimistas têm uma vida de 11% a 15% mais longa do que os pessimistas e chance de até 70% maior de chegar aos 85 anos. Outro levantamento feito pela University College de Londres revela que as pessoas que conseguem preencher bem o seu tempo ganham em média 2 anos de vida em comparação com quem leva uma existência vazia. Ou seja, tão importante quanto viver muito é ter qualidade de vida. E veja a seguir, 8 das 10 melhores rodovias para se trafegar ficam em São Paulo. E ainda, Dorival Júnior pode bater recorde histórico na Copa do Brasil. Nós voltamos já. Olá, estamos de volta com mais notícias para você. O Ministério Público e a Polícia Civil de São Paulo realizaram a Operação Cacique do Asfalto contra um esquema de falsificação de documentos de veículos reboques roubados. 2 pessoas foram presas em flagrante por adulteração do chassis. A Operação Cacique do Asfalto desmontou um esquema que colocava caminhões e reboques roubados de volta em circulação nas rodovias do estado como se fossem recém-fabricados. Os veículos ganhavam nova numeração e documentação falsa. O esquema começou a ser descoberto após abordagens da Polícia Rodoviária Federal em 5 estados. Os agentes identificaram reboques e semi-reboques registrados como de fabricação própria da empresa, mas que apresentavam sinais de usos que eram mais antigos e tinham características de outros fabricantes. De acordo com o Ministério Público, os chassis dos veículos eram suprimidos, assim como outros sinais identificadores para dificultar ou impedir a identificação da origem ilegal. Até agora, foram confirmadas 15 falsificações,
mas os promotores acreditam que o número seja muito maior. O caso envolve suspeitas de receptação, adulteração de veículos, lavagem de dinheiro, organização criminosa e falsidade ideológica. O Departamento de Operações Policiais e o Departamento Estadual de Investigações Criminais cumprem 7 mandatos de busca e apreensão na capital e em cidades da Grande São Paulo. Além de 2 empresas, são alvos o chefe do esquema, o filho, a filha e uma 4ª pessoa. Até o momento, apenas o pai e o filho foram presos. A Justiça também determinou o bloqueio e sequestro de bens, que somam quase 6 milhões de reais. E amanhã acontece a final Copa do Brasil. Vasco e Corinthians duelam no Maracanã. E caso o Timão seja campeão, o técnico Dorival Júnior irá igualar o feito do Filipão e vai se juntar à lista de maior campeão da competição. Caso o Corinthians se sagre campeão da Copa do Brasil de 2025, o técnico Dorival Júnior do Timão irá igualar o feito de Felipão e se juntar como o maior técnico vencedor da competição. Atualmente, Dorival possui 3 títulos da Copa Nacional. O primeiro foi conquistado em 2010 com o Santos. Depois, em 2022 com o Flamengo, batendo o próprio Corinthians no Maracanã, palco da decisão de domingo. A última conquista foi em 2023, com o São Paulo conquistando o primeiro título da história do clube. Já o multicampeão Felipão é o único a possuir 4 títulos da Copa do Brasil. Ele venceu em 1991 com o Criciúma, depois em 1994 com o Grêmio e com o Palmeiras tem 2 títulos, em 1998 e 2012. Além disso, Dorival também amarga um vice, sendo batido em 2015 para o Palmeiras, quando comandava o Santos. Dorival já mostrou que conhece a competição e agora vai em busca de repetir o feito de 2022 e levantar mais uma taça de Copa do Brasil no Maracanã, mas dessa vez com a camisa alvinegra. Um ranking mostrou quais são as melhores rodovias do país. Entre as 10, onde é mais seguro trafegar, 8 ficam em São Paulo. Segundo a pesquisa CNT de rodovias, as condições das estradas brasileiras melhoraram. 111.197 quilômetros de rodovias pavimentadas por todo o país foram avaliadas. 38% delas foram consideradas em ótimas condições, o que foi um aumento de 5% comparado ao ano de 2023. Já 19% foi avaliado como péssimo. E entre os 10 melhores trechos, 8 são de rodovias que cortam o estado de São Paulo. E somente uma é de gestão pública, que é a rodovia Euclides da Cunha, no interior paulista. A rodovia que ficou em primeiro lugar no ranking foi a Raposo Tavares, também no estado de São Paulo. Todas as 12 que estão no ranking das piores são de gestão pública. 6 ficam no Nordeste, 3 no Norte, 2 no Sul e somente uma no Sudeste. As concessões rodoviárias se mostraram essenciais para a melhoria das estradas, já que mais da metade daquelas sob gestão públicas apresentam algum tipo de problema no pavimento. Mas a rodovia Euclides da Cunha, que não recebeu concessões, conseguiu atingir o 5º lugar. Isso porque ela recebeu, nos últimos anos, mais de 260 milhões de reais em investimentos. As condições das estradas refletem na quantidade de acidentes. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que acontecem pelo menos 8 acidentes por hora, e muitos deles têm ligação com as condições de segurança das rodovias. A Comissão Nacional de Saúde da China aprovou a criação de uma proteína com muito mais valor para a saúde do que a carne. Além disso, é um ingrediente alimentar com menor impacto ambiental. Muitos chineses já estão comendo. O fungo foi descoberto por volta de 1967 e passou a ser comercializado como alimento humano, 1000 vezes mais eficiente do que a carne tradicional. O ingrediente aprovado provém do fungo Fusarium venenatum. Os pesquisadores transformaram o fungo em uma superproteína que imita o sabor da carne, é mais fácil de digerir e cresce em velocidade recorde. A produção será feita pela empresa de biotecnologia Fushine Bio, que recebeu autorização para fabricar até 200 mil toneladas por ano. A microproteína é cultivada em tanques fechados por fermentação de biomassa,
utilizando água e fontes simples de carbono, como a glicose. Esse processo é diferente da pecuária, pois não exige grandes extensões de terra, pastagens ou muito menos antibióticos. Além disso, reduz drasticamente o consumo de água e as emissões de gases do efeito estufa. Uma das principais precauções em relação à sua aprovação era o valor nutricional. No entanto, essa proteína é considerada completa pelos especialistas, pois contém aminoácidos essenciais, alto teor de fibras, baixos níveis de gordura e zero colesterol. Sua textura naturalmente fibrosa permite que imite a carne, tornando-a ideal para o preparo de produtos como nuggets, almôndegas e bifes vegetarianos, entre outros. A proteína já está sendo comercializada em alguns países. No entanto, a China optou por estabelecer critérios nacionais detalhados para garantir o máximo de segurança à população, especialmente para crianças e gestantes. Autoridades italianas anunciaram a descoberta nos Alpes italianos de centenas de metros de pegadas de dinossauros. Os pesquisadores fizeram testes e perceberam que os animais passaram pela região há mais de 200 milhões de anos. Os Alpes italianos escondiam centenas de metros de pegadas de dinossauros com mais de 200 milhões de anos. A descoberta ocorreu em setembro pelo fotógrafo de natureza Hélio Della Ferreira, que avistou os vestígios em uma encosta rochosa no Parque Nacional Stelvio. Ferreira contatou o Museu de História Natural de Milão, que reuniu uma equipe de especialistas para estudá-las. Os dinossauros de Stelvio eram muito semelhantes a este plateossauro montado aqui no Museu de História Natural de Milão. Eram bípedes, com pescoços longos e cabeças pequenas, herbívoros que caminhavam em grandes manadas, como vimos e confirmamos com as pegadas recentes descobertas. Os maiores indivíduos chegavam a medir 10 metros de comprimento e pesar até 4 toneladas. As pegadas estão localizadas em uma encosta quase vertical, mas quando os dinossauros habitavam a área, era um pântano que se estendia por centenas de quilômetros em ambiente tropical. As pegadas foram cobertas por sedimentos que as protegeram, mas com a elevação dos Alpes e a erosão da encosta, acabaram expostas novamente, revelando uma das maiores coleções de pegadas de dinossauros em toda a Europa. Uma oportunidade única para estudar a evolução dos animais e seu ambiente ao longo do tempo. Esta edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e um forte abraço. Tchau!